Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser um tema bem bacana, vai ser como montar uma petição inicial, passo a passo. E, gente, vamos falar hoje uma aula, assim, super simples, prática e objetiva, são os pontos primordiais para fazer uma petição inicial. Tenho certeza que vocês vão sair daqui, ó, 1000 anos na frente, na faculdade, para a prova da OAB, tudo. Vão compartilhando, deixando o like de vocês, porque é super importante para que as nossas aulas cheguem em mais e mais alunos, doutores e doutoras, fechou? Compartilhe o link aqui da nossa aula com aquela sua amiga, aquele seu amigo que você olha e fala: se fosse abrir um escritório de advocacia, abriria com esse ser humano. Gente, ajuda o Direito Total a chegar em mais e mais alunos, fechou? E é com você hoje que eu quero contar até o final dessa aula para que a gente possa passar quais são os passos primordiais para uma petição inicial. Perfeito? Ei, você aí, deixa eu te perguntar uma coisa. E se você soubesse quais são os erros que colocam a sua aprovação na segunda fase da OAB em risco? E se você pudesse mudar a rota e conseguisse a sua aprovação? Bom, agora você pode, mas é por pouquíssimo tempo. Estou abrindo algumas poucas vagas na minha agenda para uma call, uma conversa individual personalizada, só eu e você. É uma sessão estratégica gratuita, mas é exclusiva só para quem está comprometido em passar na segunda fase da OAB. E claro, de primeira, o objetivo é que em 30 minutos nós consigamos fazer um diagnóstico, um raio-x daquilo que te trava, daquilo que te separa da sua aprovação. Em seguida, nós vamos fazer um plano de execução, porque é com este plano que você vai garantir a sua OAB. Quer uma das vagas? Clique aqui no link que está abaixo deste vídeo que eu vou te ligar. Bom, pessoal, quando vocês estão diante de uma peça, e quando eu falo em petição inicial, por que inicial? Porque ainda não teve nenhum processo, está se iniciando ali com aquele documento que você está redigindo, que você está escrevendo. Então, quando você fala em petição inicial, você está iniciando ali todo o processo que está por vir. Então, quando você está diante de um problema, um caso em concreto que ainda não teve nenhuma ação proposta, você vai propor uma petição inicial. É aí que está. Quando você vai fazer a peça, e eu tinha isso na minha cabeça, quando eu vou fazer essa peça, como é que eu vou trabalhar? Porque petição inicial vai ser sempre petição inicial, mas existem os vários tipos, tá? Guardem isso com vocês. Como assim tipos? Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, alimentos gravídicos, danos morais, né? Combinado com isso, aquilo. Então a cabeça da gente fica uma confusão. Então, como fazer? Qual a peça? Porque pensem bem, petição inicial é gênero, digamos assim, do qual é a espécie, obrigação de fazer, de não fazer, indenizar. Então, são várias situações que vocês precisam pensar. Mas hoje, pessoal, petição inicial, ela é o básico que você precisa aprender. O básico. Em sendo o básico, existem aqui passo a passo que fazem com que você possa replicar para estas espécies que eu estou tratando, como obrigação de fazer, de não fazer, alimentos e por aí vai. Então, uma vez que você tem a receita do bolo na sua mão, que você consegue sair do zero, que você consegue botar a cabeça para pensar, porque você já tem esse passo a passo esquematizado e na sua cabeça, você faz qualquer peça. Primeiro, você tem que fazer o que na sua peça? O endereçamento. O endereçamento, pessoal, nada mais é do que, pensa o seguinte comigo. Quando você está escrevendo uma carta para alguém, uma carta de amor, uma carta de despedida, uma carta, qualquer carta, você vai falar primeiro, né, de Gabi para determinada pessoa, certo? Então, eu vou colocar a minha carta ali, o endereçamento é para quem eu estou enviando. E no caso de uma petição inicial, você está enviando aquela carta / petição inicial para o juiz. Então, é para o juiz que você vai enviar aquele documento. Então, quando ele fala assim, da comarca de onde? De Mogi das Cruzes. Então, você vem e fala, da comarca de Mogi das Cruzes. Então, existem esses detalhes que vocês precisam analisar. De onde é?
de onde fala, tá? Por quê? Porque é a partir daí que vocês conseguem sair do lugar, tá? Principalmente no endereçamento. E tem que se atentar também para o que diz ali no seu enunciado, porque de repente ele deu o foro e o foro não é no mesmo lugar onde se deu os fatos. Enfim, existem várias situações que vocês devem prestar atenção, tá bom? Se você está, né, numa petição inicial, depois que você fala para quem que é, você se apresenta. O que é a apresentação? É a qualificação da parte. Gabi, eu começo por quem? Por quem eu estou querendo processar ou por quem eu estou defendendo? Gente, é sempre por quem você está defendendo ali no caso em concreto. Então, você vai começar, por exemplo, foi Maria que te procurou para ser advogada dela por conta de um caso, uma ação de alimentos. Então, você vai colocar Maria dos Santos, brasileira, divorciada, professora, portadora da RG, e por aí vai. Qualificação. E onde está a qualificação? Ela está no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, é nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço eletrônico, que é e-mail, e o endereço residencial. Gabi, o enunciado não me deu. Eu coloco 3 pontinhos, tá? O enunciado não me deu, 3 pontinhos. O enunciado me deu, coloque. Não deduza nada, se é uma prova da OAB. Combinado? Bom, depois da qualificação, você vai qualificar autor, tá? E o réu, beleza? E vai falar qual é a ação que está sendo proposta. Vamos dizer que é uma ação de alimentos. Então, vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Primeiro, endereçamento. Segundo, qualificação, ou seja, a Maria, toda a qualificação da Maria, por intermédio de seu advogado, que a esta subscreve, tem que falar da condição do advogado, propõe perante Vossa Excelência ação de alimentos contra, né? Coloca o réu lá, João da Silva Júnior. E aí termina de qualificar o João. Então, veja que a qualificação tem uns asteriscos para você observar. Quais? Falar do advogado e colocar o nome da peça. Então, no meio da qualificação, você fala do advogado e fala da peça que está sendo proposta. Bom, então depois da qualificação e da peça e tudo mais, você tem que falar o quê? Dos fatos. Como foi que aconteceu toda aquela história, toda aquela trajetória? Importantíssimo. Então, vamos falar dos fatos. Então, você vai discorrer sobre os fatos, gente, de uma forma resumida. Você não vai pegar assim, João, às 23h54, teve relação sexual com Maria. E dessa relação muito amorosa, muito amistosa, muito maravilhosa, não, vamos parar por aí. João e Maria tiveram um relacionamento e dessa união e segue. Simples, prático e objetivo, tá bom? Bom, depois dos fatos, o que vocês vão fazer? Vocês vão trazer a fundamentação. E, gente, quando eu falo dos fatos, é muito importante seguir uma linha cronológica de raciocínio, para que vocês construam uma linha de raciocínio lógica nos fundamentos, tá? Então, vamos lá. Você falou aqui nos fatos que Maria ficou desempregada, está necessitando e agora pede alimentos. Nos fundamentos, você vai pegar, diante da necessidade de Maria e possibilidade de João, que é dono de empresa, pelo binômio necessidade versus possibilidade, se faz necessário a interposição no pedido de ação de alimentos, Então, você tem que casar, digamos assim, uma estrofe na outra, tá bom? E depois você vai falar dos fatos, fundamentos e vem com os pedidos. Os pedidos também, pessoal, tem pedidos mínimos necessários, né? Que estão lá no artigo 319 também, que vocês não podem esquecer. Vem, coloca o valor da causa e faz o fechamento da peça de vocês, tá? É muito simples a estrutura da petição inicial e eu vou repetir para vocês anotarem agora. Endereçamento, qualificação, coloca uma lacuna aí dentro de qualificação, que na qualificação você tem que colocar qualificação da parte autora, parte ré, falar do advogado da parte,
tá? Colocar a peça e o respectivo artigo, falar dos fatos, os fundamentos, os pedidos, valor da causa e o fechamento. Nestes termos, pede deferimento, local, data e OAB. Dentro de pedidos, o que a gente tem que observar, tá, pessoal? Vocês têm que tratar sobre a opção ou não da audiência de conciliação, tá? Isso é extremamente importante. Falar dos honorários, tá? Você tem que tratar também dos honorários. Se tiver justiça gratuita, trazer sobre a justiça gratuita, tá? São detalhes aí que vocês também não podem esquecer. Já deixem isso daí no rascunho de vocês. Pessoal, realmente estes pontos que eu queria falar para vocês de como fazer uma petição inicial do zero. Ter esta estrutura pronta ao seu lado vai fazer com que você saia do lugar.